Um cordial bom dia a cada um e cada uma que nos acompanha neste momento. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional promovido pela Faculdade Luterana de Teologia, FLT. Devocional este que é realizado na presença e em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria de saudá-los com o lema dessa semana, o qual está presente no livro de Salmos, capítulo 85, versículo 7, onde a palavra de Deus nos diz: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Como está previsto no calendário eclesiástico, estamos na iminência do primeiro domingo de Advento, evento o qual rememora o início de um novo tempo, o qual chegou com o nascimento de Jesus Cristo. Podemos entender sem sombra de dúvida que Deus, ao proporcionar para a humanidade o nascimento do menino Jesus, através de Maria, ele atendeu ao pedido do salmista, por excelência. Jesus Cristo é a encarnação da misericórdia de Deus para com a humanidade. Pela fé em Cristo, todo e qualquer ser humano pode alcançar a salvação, eternamente. Ao oferecer o seu Filho unigênito para se sacrificar em nosso favor, Deus nos mostrou a grandeza de sua misericórdia e, através da morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia, ele também nos concedeu a sua salvação. Não somente pelo resto de nossas vidas, mas para todo sempre. Glória a Deus nas maiores alturas. Eu convido a comunidade para que tenhamos, neste momento, um momento de oração. Pai amado, muito obrigado por nos mostrar a grandeza de sua misericórdia e conceder-nos a oportunidade de desfrutar dela, ao experimentar a salvação por meio de Cristo. Obrigado por nos conceder essa bênção inestimável para todo sempre. Por essa mesma misericórdia, nós clamamos neste momento, para que o Senhor nos perdoe pelos pecados que temos cometido, sejam eles em palavras, ações, pensamentos ou omissões ao compromisso que assumimos por fé. Nós não conseguimos nem mensurar o quanto que nós falhamos diante de Ti. Tenha misericórdia de nós. Rogamos para que o Senhor fale conosco de forma especial, que a palavra que vai ser ministrada nos gere vida e nos impulsione a viver nossa vida em conformidade com a Sagrada Escritura, proclamando o Evangelho, não somente por palavras, mas com a nossa vida, de forma íntegra. É o que te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho. Amém. Convido a comunidade que nos assiste para que nós ouçamos um hino, como forma de preparação para a mensagem, a qual será feita pelo professor Dr. Roger Vanck.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Hoje celebramos nesse culto o primeiro domingo de Advento. Que rápido, não é mesmo? Já estamos nos aproximando mais uma vez do Natal. Eu até já consigo sentir o cheirinho de Natal no ar. E você? Então, Advento é tempo de espera, é tempo de esperança. Não qualquer esperança, mas uma viva e verdadeira esperança. Aliás, vivemos dias que parecem nos tirar a esperança. Vivemos dias de falsas esperanças. Vivemos dias de desesperança. Por isso, que bom que podemos nesse culto ouvir a palavra do nosso Deus, a qual nos faz ter a esperança certa e a esperança duradoura, esperança que transforma a nossa vida e a nossa realidade. Esperança que fortalece a nossa fé e também nos convida para a missão de Deus neste mundo. O Advento marca o início do calendário litúrgico da Igreja Cristã. É interessante notarmos que o calendário da Igreja termina e inicia com o tema da esperança. O Domingo Cristo Rei, ou também conhecido como Domingo da Eternidade, celebrado na última semana, termina o ano da Igreja apontando para a esperança do Reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que não apenas trouxe o seu reino, mas também venceu a morte e o pecado. Já no domingo seguinte, no primeiro domingo de Advento, neste que celebramos neste culto, somos exortados a esperar pelo dia do Senhor, o dia da sua volta, para julgar os vivos e os mortos, como diz o Credo Apostólico. Mesmo que os domingos de Advento nos levam para o Natal, no qual celebramos o nascimento de Jesus, o Salvador, os domingos de Advento, por sua vez, nos conduzem liturgicamente para a expectativa do grande dia do Senhor, de sua segunda vinda como soberano Senhor. Essas duas dimensões, ou melhor, duas vindas, uma vinda de Jesus como bebê e outra vinda de Jesus como Senhor, são colocadas lado a lado nesse período do ano litúrgico, alimentando dessa forma a fé e a esperança cristã. O texto previsto para a pregação deste primeiro domingo de Advento encontra-se no início do livro do profeta Isaías, capítulo 2, os versículos 1 a 5, no qual lemos a respeito do futuro glorioso de Sião, da cidade de Jerusalém. É um texto breve, também mencionado no livro profético de Miqueias, capítulo 4, versos 1 a 3. Miqueias foi contemporâneo de Isaías. E Miqueias e Isaías falam nesse texto da exaltação da cidade de Jerusalém e de seu templo, os quais serão no futuro um lugar de encontro de todas as nações, para virem e verem Deus em sua presença, para viverem reconciliados com Deus num reino de paz. Vejamos o que esse texto tem a nos ensinar sobre o Advento, e eu faço para isso a leitura do texto a partir da versão de Almeida, revista e atualizada. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos aos montes do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Gente querida, que texto!
Alguns talvez diriam curto e grosso. Eu digo, porém, curto e impactante. Esse texto me impactou muito ao prepará-lo para essa pregação. E por quê? O texto é um grande convite, um anúncio de salvação muito especial. Contudo, ele está inserido num bloco em que Isaías está denunciando a perversidade, a hipocrisia do povo de Deus e anunciando o julgamento de Judá e de Jerusalém. Isso é bem típico dos profetas. O anúncio da graça e da salvação de Deus nunca vem desacompanhado da denúncia do pecado e do anúncio do juízo de Deus. E o juízo de Deus, por sua vez, é sempre um convite para o seu povo se arrepender, se converter e experimentar a sua graça e a sua salvação. O texto é cheio de impactos. Ele nos surpreende. Somos impactados já de cara quando lemos que Isaías enxergou a palavra do Senhor. Como assim? A palavra de Deus que vem ao profeta pode ser vista com os olhos. Ela é a forma de ver do Senhor. O profeta não apenas fala o que Deus lhe põe em sua boca, mas vê o que o Senhor lhe diz. Além de ouvir a palavra, de falar a palavra, o profeta também enxerga a palavra de Deus que precisa ser anunciada. E o que Isaías vê tem a ver com Judá e Jerusalém. Isso significa que é uma visão acerca do Reino do Sul e da sua capital. O que Isaías viu? Sua visão é uma profecia de salvação, que tem uma perspectiva universal, pois trata da vinda de vários povos e nações até o Monte Sião, o Monte de Jerusalém. Esse é um tema também encontrado no que nós podemos chamar de salmos missionários. Salmo 47, 67, 93, 98, 100, 117 e 150, inclusive. Esses textos refletem o cumprimento da promessa que Deus deu a Abraão e a Sara. Vocês lembram? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos, todas as nações. Gênesis 12, verso 3. Esses textos também refletem o que deveria ter sido o impacto da identidade do povo de Israel entre as nações, como reino de sacerdotes e nação santa, conforme lemos em Êxodo 19, 6 e Deuteronômio 7, 6. Isaías vê o que vai acontecer nos últimos dias diante do Monte Sião em Jerusalém para todas as nações. Trata-se de um grande período de redenção que está por vir. São os dias que completarão a história. Nesta plenitude e completude do tempo, Isaías vê o monte da casa do Senhor. Trata-se do Monte Sião, local onde está o templo em Jerusalém, o lugar da habitação de Deus com o seu povo. A visão de Isaías aponta para duas realidades. A primeira é que o Monte Sião será estabelecido como sendo o monte mais alto. Isaías fala do cimo dos montes, em cima dos montes, e se erguerá acima de todas as colinas. Muito interessante essa imagem. Ou seja, o monte do templo será o principal dos montes, elevado acima de todos, de modo que todos possam vê-lo. Aqui é importante destacar que as montanhas, os montes, na época da Bíblia, eram os lugares dos templos dos ídolos. Também as colinas, os outeiros, aqueles morrinhos menores, eram lugares considerados sagrados para o povo do Antigo Oriente, nos quais se praticava o culto aos ídolos. Isso significa que a visão de Isaías nesse texto aponta para a supremacia do Monte Sião. O local de culto ao Senhor é mais elevado do que todas as colinas e outros montes utilizados para os cultos das nações. Aqui fica clara também a segunda realidade apontada pela visão do profeta Isaías. Pelo fato do monte do templo do Senhor ser considerado o mais alto,
Os deuses dos povos e nações não são mais suficientes, nem mais eficientes. Eles perderam sua validade e o seu poder. Eles não passam de ídolos. Por isso, as nações fluirão, correrão em direção ao Monte Sião, onde fica o templo do Senhor, para adorá-lo, pois eles reconhecem a sua soberania. Olha que especial, que impactante é isso. A imagem aqui é mais uma vez impactante. Por quê? Todas as nações virão ao templo como um rio caudaloso. Elas vão fluir subindo o monte para adorar o Senhor. Outro aspecto que impacta é que todas as nações reconhecerão o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Além do caráter universal da salvação, estas nações abandonam os ídolos, adorados em seus montes, para servir e se render diante do Senhor no Monte Sião. Essa é uma das imagens mais impressionantes que nós temos para falar de missão no Antigo Testamento. A intenção missionária de Deus de ser bênção para todas as famílias da terra aqui é mais do que evidente. Só não vê quem não quer. A visão de Isaías continua no versículo 3. Desta vez, ele vê que todas essas nações, indo em direção ao Monte Sião, têm algo a dizer. Elas têm um convite para elas mesmas. Olha que interessante. Elas dizem: venham, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Mais um aspecto nos impacta aqui. As nações são missionárias. Assim, Isaías descreve elas por meio desta visão. Elas convidam umas às outras para irem até Jerusalém, no Monte Sião, no templo, chamando aqui de casa de Deus de Jacó. Elas reconhecem que o Senhor se revelou a Jacó, a Israel, também conhecido como o pai do povo de Deus. Isso significa que as nações não encontrarão salvação em nenhum outro lugar. O único e verdadeiro Deus revelado ao povo de Israel, por meio da sua palavra, só pode ser encontrado na casa do Deus de Jacó. Este rio missionário das nações, em direção a Sião, tem, conforme o texto bíblico de Isaías 2, duas finalidades, expressas por meio de dois desejos, bem como uma clara e profunda fundamentação teológica. Vejamos. No primeiro momento, há o desejo das nações de serem ensinadas em relação ao caminho do Senhor. É óbvio, as nações não conhecem o caminho do Senhor. Elas vivem seguindo seus deuses. Mais uma distinção é feita aqui em relação à idolatria das nações. No Antigo Testamento, a conversão para o Senhor significa uma mudança total de direção. Ou seja, é o abandono do caminho dos deuses para seguir o caminho do Senhor. Israel é sempre exortado a andar nos caminhos do Senhor, não se desviando para a idolatria. O salmista, inclusive, clama para que o Senhor lhe ensine o seu caminho. Além de conhecerem os caminhos do Senhor, as nações desejam também aprender a andar em suas veredas, andar nos caminhos de Deus. Andar com Deus é a mesma coisa que discipulado. É a mesma atitude de Enoque, em Gênesis 5:24, de Noé, lá em Gênesis 6:9, e de Abraão, em Gênesis 17:1, que andaram com Deus. A fundamentação teológica de conhecer e andar nos caminhos do Senhor é destacada no final do versículo 3. Por quê? Porque de Sião sairá a lei, porque de Sião sairá a instrução, e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Percebe-se aqui um paralelismo. Sião e Jerusalém formam um paralelo e significam em si a mesma coisa. É a cidade de Jerusalém.
A Torá, a instrução de Deus, forma outro paralelo com a palavra do Senhor. Chama a atenção que as nações não fluirão para o templo no Monte Sião, porque lá será o local dos sacrifícios e holocaustos, mas porque de lá sairá a palavra e a instrução do Senhor. A palavra do Senhor é sua instrução de vida, é palavra de juízo e salvação, é palavra para as nações. As nações trocam os seus deuses pela palavra e pela instrução do Senhor. Isso é impressionante. Nesse contexto, Deus é apresentado como juiz e governante dos povos e de todas as nações. O seu governo se estabelece desde Sião e abrange todo o mundo. Seu governo promoverá a paz entre as nações. A guerra deixará de existir. A imagem apresentada aqui por Isaías também é impactante. As espadas serão trituradas em lâminas de enxada, ou como o texto diz, relhas de arados. E as lanças serão trituradas em lâminas de podadeiras. O que era usado antes como arma para guerras será transformado em ferramentas agrícolas para o plantio e para a colheita. O que causava morte será transformado em instrumento de sustento. Quem aprende o caminho do Senhor anda no caminho da paz. Há uma mudança de mentalidade entre as nações. Precisamos considerar aqui que a guerra era, na época, e infelizmente até o dia de hoje, a forma de nações resolverem suas causas e conflitos. Com o governo do Senhor sobre todas as nações, anunciado aqui nesse domingo de Advento, a paz, fruto da sua palavra e da sua instrução, será a sua característica principal. E por fim, no verso 5, vemos mais um aspecto impactante. E eu diria o mais impactante de todos desse texto. As nações agora fazem um segundo convite. Desta vez, elas se dirigem ao povo de Jerusalém e ao povo de Judá, com a expressão casa de Jacó. O versículo 5 faz um contraponto com a expressão casa do Deus de Jacó. A casa de Jacó parece não fluir para a casa do Deus de Jacó. A fim de conhecer os caminhos do Senhor, a fim de andar neles, porque de Sião sairá a instrução e a palavra do Senhor. Curioso, não é mesmo? A casa de Jacó está indo para outras colinas e altares, servindo outros deuses e andando nos caminhos dos ídolos. O povo de Deus está longe do caminho do Senhor. É por isso que esse anúncio de salvação e convite à salvação está inserido dentro de um texto de juízo, um texto contra o povo de Deus. É muito curioso, não é aleatória essa posição. No Antigo Testamento, o termo luz significa revelação, salvação, mas também é o símbolo da presença salvadora de Deus. O povo de Deus deve andar na luz do Senhor. Eles haviam se desviado do seu propósito, que era ser bênção e ser luz para as nações. As nações estão convidando eles para andar na luz. Eles são agora convidados pelas nações para andarem na luz do Senhor, da qual Israel deveria ter dado testemunho entre as nações. Parece irônico, mas é a triste realidade na qual pode cair o povo de Deus. O texto, de forma inusitada, apresenta Israel como espectador e convidado, e não como protagonista e testemunha da salvação, ou como um povo missionário. São as nações que cumprem a missão de Deus em favor de Israel. Que ironia! A que ponto se chega quando o povo de Deus se esquece da sua identidade missional e da sua tarefa missionária? O que você e eu podemos aprender desse texto no domingo de Advento? O que podemos levar para casa, para dentro dessa semana? Advento é tempo de espera e de esperança. Por um lado, Jesus já veio.
ele cumpriu esta profecia de Isaías, nascendo lá na manjedoura de Belém. E os sábios do Oriente, representando todos os povos e nações, vieram e se prostraram diante do Salvador. Leia Mateus 2, 1 a 12. É interessante essa história. Interessante é que o cumprimento dessa profecia não se deu num primeiro momento no Monte Sião, em Jerusalém. Os sábios do Oriente até vão para o Palácio Real. Eles até vão para a Cidade Santa, mas a estrela os guiou para a periferia, para Belém. E lá na estrebaria estava o Filho de Deus, deitado em manjedoura. Dias mais tarde, Jesus é levado ao templo em Jerusalém. Um outro texto impactante da Bíblia. Um homem bastante idoso, justo e piedoso, chamado Simeão. Simeão aguardava com esperança os últimos dias. Simeão pegou Jesus no colo e diz: louvado seja Deus. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas 2, 25 a 32. Advento é tempo de espera, é tempo de esperança. Espera pela salvação. Não se trata de uma libertação sociopolítica. Jesus não destronou Herodes, muito menos baniu o Império Romano. Pelo contrário, Herodes tentou matar Jesus e o Império Romano destruiu Jerusalém e todo o templo em Jerusalém em 70 depois de Cristo. A salvação da qual fala o tempo de Advento e o texto previsto de Isaías 2 para este primeiro domingo de Advento fala da salvação num âmbito muito maior. Fala-se da reconciliação de Deus com o mundo. Se todas as nações são convidadas a se colocarem na presença do Senhor, e se o mesmo vale para o povo de Israel, a casa de Jacó, então é porque trata-se do perdão e da salvação do pecado. Trata-se da paz, do shalom de Deus, que é muito mais profundo do que apenas a ausência de guerras, que é muito mais profundo do que a paz romana anunciada na época, fim de poderes opressores. O trono de Jesus não é deste mundo. O seu reino não é deste mundo. Mas esse mundo recebe o convite para estar em seu reino de paz. É disso que trata o nosso texto. Somente a partir dessa perspectiva é que faz sentido falar de advento, é que faz sentido falar de missão. O texto de hoje não fala de construirmos o reino de Deus nesse mundo, mas sim do mundo ser reconciliado com Deus e ser convidado a viver em seu reino, para andar e conhecer os seus caminhos para além desse mundo. Por isso, esperança cristã jamais pode ser confundida com utopias ou esperanças deste mundo. O texto nos fala de uma realidade de Deus, que vem de Deus e que não se conquista na terra. O texto nos fala da missão reconciliadora de Deus em favor desse mundo, e não apenas de um melhoramento da sociedade ou do mundo, ou de sua transformação simplesmente por meio de engajamentos humanos. O texto fala de uma mudança, de uma inversão da realidade, não por mecanismos humanos, mas pela palavra de Deus, no verso 3. Esse é o ponto central do texto, exatamente no versículo 3, bem no meio. Essa é a perspectiva. A palavra de salvação não vem deste mundo, mas vem da casa do Deus de Jacó, do lugar que o Senhor revelou a sua palavra, a sua vontade ao seu povo e às nações. É verdade, falamos bastante de missão nas nossas comunidades. A pergunta é se entendemos o que a Bíblia fala de missão. No Antigo Testamento, a missão de Deus tem dois fundamentos centrais que estão ligados com esse texto. O primeiro
é a iniciativa de Deus de buscar o ser humano pecador, que se distanciou dele. Em Gênesis 3:9, Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Essa pergunta aponta para a iniciativa salvífica de Deus de vir ao encontro e buscar o pecador para junto de si. O segundo é o chamado de Abraão e Sara, que saíram de sua terra e foram para a terra que o Senhor lhes mostrou, para serem bênção a todas as famílias da terra. O texto de Isaías 2, previsto para essa pregação, leva em consideração e tem como pressuposto esses dois fundamentos da missão de Deus no Antigo Testamento. As nações refletem a humanidade perdida e pecadora, que a partir da história de salvação de Deus, através dos descendentes de Abraão e Sara, serão alcançadas. A existência do povo de Israel como povo de Deus só se justifica se for para ser bênção para as famílias dos povos e luz para as nações. A Igreja de Jesus, a tua e a minha comunidade, não é diferente. Ela está inserida dentro desta grande missão de Deus. A Igreja só tem legitimidade para a sua existência se for missionária, se for para anunciar o perdão dos pecados, a salvação em Jesus Cristo e a paz com Deus, que se reflete nesse mundo. Caso contrário, ela estará sob o juízo de Deus. Sobre isso, valeria a pena ler os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. O texto da pregação é um convite ousado, dirigido a um povo que se esqueceu, que já havia se esquecido de Deus e dos seus caminhos. O povo que recebeu a Torá, a palavra de Deus revelada, e a partir dela deveria testemunhar e anunciar o amor de Deus, não conhecia mais a Deus e os seus caminhos, muito menos andava com o Senhor. O povo de Deus desprezou a sua palavra, a sua instrução. Advento é um convite amoroso de Deus a abandonarmos os ídolos e a subirmos confiadamente a um outro monte, ao Monte Calvário, e nos colocarmos diante da loucura da cruz, de 1 Coríntios 1, e da loucura da manjedoura, em Lucas 2. 2 locais onde Deus se revelou neste mundo em favor de todas as nações e do seu próprio povo. Será que essa realidade, infelizmente, não pode ser vista em nossas próprias comunidades? Muitas pessoas em nossas comunidades não conhecem os caminhos do Senhor e também não andam neles, apesar de dizerem que são parte da nossa igreja. O texto da pregação apresenta o que poderíamos dizer a partir da missiologia, que a missão externa do povo de Deus deu certo. As nações estão vindo ao Senhor. A seara está grande. Muitos trabalhadores aqui faltam. Mas a missão interna, essa precisa ser revitalizada. Por quê? Porque a casa de Jacó não anda na luz do Senhor. Tem muita gente da igreja que não anda na luz do Senhor. O povo de Deus recebe um convite das próprias nações para experimentarem curiosamente o que Israel deveria conhecer desde a sua origem. Lembre-se dessa frase: quem não é missionário acaba se tornando alvo da missão de Deus. Aqui valeria a pena ler e refletir sobre o livro de Jonas. Mais uma vez, quem não é missionário acaba se tornando alvo da missão de Deus. É mais fácil para Deus converter os marinheiros pagãos e os ninivitas, representantes das nações e dos povos espalhados pelos 4 cantos da terra, do que converter e convencer o profeta de Deus, representante de Israel, a levar a palavra de Deus para os outros povos. Pense nisso. Precisamos refletir, sim, urgentemente, sobre esse tema em nossas comunidades. Não vivemos mais num regime de cristandade. Não basta mais ser batizado. Sobre isso, a história de Lídia, a vendedora de púrpura, lá de Atos 16, pode nos servir de grande inspiração. Leia esse capítulo também. E por fim, Advento
é o convite para andarmos no caminho do Senhor. O Senhor nos convida a abandonarmos os nossos ídolos, nossas falsas esperanças, nossos falsos messias, sejam eles quais forem. O Senhor nos convida a conhecermos o seu caminho, o caminho de salvação. Ele nos convida a andarmos no seu caminho, caminho de discipulado. O Senhor nos convida para andarmos em sua luz. E aí, você vai aceitar o convite do Senhor? Aproveite os domingos de Advento, que se seguem até o dia de Natal, para fazer uma escalada até o monte de Deus, a casa do Deus de Jacó, que se revelou em Jesus Cristo. É de Jesus Cristo que vem a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Com esse nosso culto do primeiro domingo de Advento, nós da FLT encerramos os cultos transmitidos de forma online para você. No ano que vem, vamos ter mais, com certeza. Agradecemos por cada feedback que você tem nos dado, por você ter participado, ter visualizado e ter também dado o seu gostei no nosso canal do YouTube. Que Deus possa abençoar você ricamente nesse período de Advento e de Natal. E aguarde que teremos novidades aí para o ano que vem e também outras atividades e programações que vão estar à disposição de vocês no canal do YouTube da FLT. Que Deus abençoe. Amém. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e também luz para os nossos caminhos. Bendito é todo aquele que a ouve, guarda em seu coração e põe em prática. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. Vão na paz de Cristo e sirvam ao Senhor com alegria. Tenham uma abençoada semana.